Dê graças ao Senhor. Você veio aqui hoje porque o Senhor marcou um encontro com você aqui. Você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui porque o Senhor tem algo para falar contigo. O Senhor que te trouxe hoje aqui. Muitas vezes você estava cansado, sobrecarregado, com problemas, mas aqui é o lugar de descanso. Aqui é onde encontramos refrigério. Aqui é onde encontramos orientação, palavra, consolo vindo do céu. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Quem está hoje aqui nos visitando pela primeira vez? Quem veio aqui hoje pela primeira vez, por favor, fique de pé. Quem veio aqui hoje a primeira vez? Mais alguém que veio aqui hoje pela primeira vez? Ok, como é que nós dizemos para nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, amém, queridos? Amém. Depois de um dia de luta, de cansaço, de trabalho, mas o Senhor, Ele nos garante a vitória, amém? Glória a Deus. Esse também é um momento nobre na casa do Senhor, onde nós separamos para darmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Deus ama aquele que dá aquela alegria. Dizimar, queridos, é uma disciplina. É algo que a gente tem que se disciplinar. Nós que somos cristãos, que conhecemos da palavra, que entendemos o que é o dízimo, o que é a oferta. Dízimo é mandamento. Oferta é semente, viu? Nós temos que entender isso. Todo semeador, ele separa a melhor semente para ele plantar, não é verdade? Pode ver todo semeador, todo aquele que trabalha no campo, que semeia, ele não pega qualquer semente. Existe uma semente especial, existe uma semente nobre, selecionada para ele plantar. Porque quando ele planta aquela semente, ele tem convicção que aquela semente boa, bem plantada, ela vai frutificar, não é verdade? Vocês já observaram o milho? Você planta um grão de milho, uma semente só. Ele dá um pé com várias espigas e cada espiga tem não sei quantas sementes, não é verdade? Olha que maravilha, semelhantemente somos nós no reino dos céus. O Senhor, Ele é desse jeito. Você planta uma semente, mas tem um detalhe. É importante a intenção do seu coração. Se você está pegando e separando o seu dízimo e sua oferta, preocupado com a conta que você tem que pagar, preocupado em estar pensando assim, poxa, eu pago a minha conta, eu dou o dízimo. Eu pago a minha conta, eu dou a oferta. Querido, olha, o seu provedor é o Senhor, não é o seu patrão. Amém. O seu patrão foi usado pelo Senhor para te contratar, para você trabalhar. Para você ter o teu sustento. Teu sustento vem do Senhor. Certo? Confie no Senhor, não confie no seu patrão. A qualquer hora pode dar um ziriguidum nele lá e ele te mandar embora. Não é verdade? Mas quem nos garante em estarmos firmes, trabalhando, tendo o nosso sustento, é o Senhor. Amém. Então clame a Ele, honre ao Senhor e também ao teu patrão. Amém. Certo? Seja pontual no seu trabalho, tenha responsabilidade com o que você faz, faça com excelência, agrade o coração do Senhor. Na palavra de Deus fala, agrada-te do Senhor, Ele satisfazerá o desejo do seu coração. Amém? Glória a Deus. Quem vai dizimar aqui hoje? Os diáconos estão dos lados. Levante a sua mão, ele vai alcançar você para você dizimar e ofertar. Amém? Queridos, olha, o nosso coração é um altar do Senhor, né? Temos que estar muito atentos em saber o que estamos trazendo até o altar do Senhor, né? Não traga a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao altar do Senhor com o coração apertado, perguntando se eu devo ou eu não devo, eu só tenho pouco. Olha,
É o Senhor que vai dizer no seu coração quanto você deve honrar ao Senhor. Todos nós sabemos que o Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa de um centavo nosso, porque Ele é nosso Deus Todo-Poderoso, riquíssimo, arquimilionário. Todo o poder está nas mãos dEle, todas as riquezas estão na mão dEle. Mas nós entendemos para qual fim nós dizimamos e ofertamos, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por todos aqueles que estão aqui dizimando e ofertando, e por aqueles também que não vão poder ofertar hoje, Senhor, aqueles que estão procurando e precisando, Senhor, de uma porta de emprego que Tu possa abrir, para que eles também, Senhor, possa dizimar, ofertar na Tua casa, honrar pessoas, honrar vidas, ó Senhor, ofertar na Tua casa, ó Senhor, em missões, para os obreiros, em nome de Jesus, nós te damos graça porque Tu é bom, Tu és maravilhoso, Senhor, e Tu tem tudo para nós, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Cante, cante. O Senhor vai falar hoje ao seu coração. Bem, se realmente você está com essa expectativa, você precisa estar atento, não cochilar. Viu? O pastor Samuel, ele vai estar olhando para você, ó, vai estar vendo que você vai estar cochilando. Outra coisa, não se distraia com aquele que está do seu lado, certo? Cuidado com o seu celular é uma distração para nós. Nós viemos na casa do Senhor para poder adorar ao Senhor, ouvir a palavra, absorver. Você não veio aqui para escutar uma palestra, você veio aqui para ouvir a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o qual está separada para falar o seu coração. Amém? Todos prontos? Amém. Pastor Samuel. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu mandei para você, Pepe, uma mídia para a gente colocar aqui. Agradecer aos músicos. Vocês já estão indo embora, mas obrigado. Amém. Graça e paz. Vocês estão bem? Hoje eu vim de argola de propósito. Tá vendo? Só para prender sua atenção. Para ver se você deixa de receber a palavra por causa do meu brinco. Olha só. Preparou? Pepe? Quando tiver na agulha aí, você me avisa, viu? Eu sei que a maioria de nós viemos do trabalho, com um dia cansativo, mas estou conversando com o pastor para nós instituirmos aqui uma nova política nos cultos, principalmente para as pessoas que dormem. Então, eu pedi para a PP coloca aí, PP, por favor, o exemplo do que vai acontecer aqui se você dormir. Apaga aqui, o pessoal prestar atenção, por favor. Certo? Eu espero, não tem problema não. Testou o áudio? O áudio é muito importante. Certo?
que vocês estão rindo? Oxi. Bota aqui, Pepe. Os irmãos ficarem cientes. Quando entrar nessa igreja, o que é que acontece com quem dorme durante a palavra? Já conversei com tia Cássia, o pastor. Coloca aí, por favor. Aí. Aqui é para dormir. Here is a place for you to sleep. É a tua casa aqui. Is it your house? Hã? No. Levanta. Raise up. Sai da minha igreja. Vai. Move from the Sai. church. Move Sai. out of the church. Sai. 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 Help him to go out. Vai Out, dormir. out of the Aqui church. não é nada. Eu passo esse vídeo no primeiro dia de aula do Rema para os alunos. Como um cartão de visita. Já deve imaginar como é minha aula, né? No primeiro dia de aula do Rema eu já mostro. Olha, vai acontecer isso se você dormir. Então, quem não quiser sonhar com um pastor angolano aí perto, fungando no seu cangote, por favor, preste atenção na palavra. Amém? Glória a Deus. Aí no Rema esse ano, Dandan foi meu aluno, né? Aí você já imagina o que foi que eu disse. Eu disse que ele pessoalmente vai executar a tarefa para mim. Quem conhece Dandan sabe o que eu estou falando, né? É só para descontrair, pelo amor de Deus. Ninguém vai bater em você. Eu não vou jogar o sapato, nem o microfone, nem a cadeira em você. Não vou ser deselegante. Eu estou tratando com bom humor, porque eu quero chamar você para estar atento, para você ficar ligado, para você receber tudo que Deus tem para você. Às vezes, num cochilo, a gente pode perder uma palavra que é apta para mudar a nossa vida, para dar um start em algumas coisas nas nossas vidas. E é um conselho que eu te dou. Mas eu entendo, de verdade, quem faz o sacrifício de estar aqui. Gente que acorda cedo, que trabalha o dia todo, que trabalha viajando. De coração, você tem o meu amor, o meu carinho, minha admiração. Amém? É só uma brincadeira mesmo, tá certo? Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza? Aleluia. Romanos capítulo 8. Ainda está fazendo a arte, PP, do tema? Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Hoje o ar está bem na minha cara, está bem geladinho, eu gosto assim. Todos abriram? Romanos 8. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga, me livrou. Da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Você sabe que hoje eu quero trazer um tema que Deus colocou no meu coração. E os meninos vão colocar aqui, que é, nosso título hoje é Rejeitando Sentenças. Amém? E eu comecei lendo com você uma sentença. Porque tem uma coisa que a gente aprende, no Rema, inclusive, teve uma matéria que o professor ensina isso, acho que foi em Doutrinas Básicas. O professor ensinou uma coisa muito interessante. Ele diz que quando as pessoas vão trabalhar com o departamento de falsificação de notas, ou de valores, ou de documentos, a maior parte do tempo eles passam se especializando em como é o original. Então, a melhor maneira de você saber que uma nota de dinheiro é falsa é você conhecendo muito bem a original. Porque tudo que tiver diferente da original
é? Amém? Então nós vamos começar a aprender a rejeitar as sentenças do diabo, do mundo sobre as nossas vidas, da carne sobre as nossas vidas, conhecendo a sentença de Deus sobre nós. Amém? Ok. Quem sabe o que é uma sentença aqui? Você sabe o que é uma sentença? Uma sentença é uma decisão que a gente diz, na linguagem do direito, a gente diz que ela pode ser terminativa de mérito ou não terminativa de mérito. Então, uma sentença que fala sobre parte do processo ou uma decisão liminar, é uma decisão ali que ela é não terminativa de mérito. Mas, geralmente, uma sentença, ela encerra uma discussão. Ainda que por hora, temporariamente, ela encerra uma discussão sobre um assunto. E ela diz, olha, isso é... O direito está com fulano, o direito está com ciclano, certo? E assim por diante. E nós, irmãos, estamos num mundo onde nós não pertencemos a ele. E a gente pode vir a cair na armadilha de confundirmos e esquecermos quem somos. Quando você está num lugar estrangeiro, eu me lembro, tem uma cena do Alto da Compadecida, que Chicó vai lá se apresentar ao coronel, o pai da menina que ele quer casar. E aí o coronel começa a fazer pergunta. Aí Chicó começa a gaguejar, se engancha todo para responder. Aí João Grilo diz bem assim, olha, ele está tão acostumado a falar alemão que se enrola quando é para falar brasileiro. Né? Aí isso me lembra pessoas, quando tem gente que viaja, fica 2 meses lá no Rio de Janeiro, e volta falando chiado, né? Ou para São Paulo e volta no core da porta, 2 mesinhos que passou lá, esqueceu o sotaque. Acontece. Acontece, não acontece? É raro, mas acontece sempre. Então, quando a gente frequenta ou está num lugar em que nós não pertencemos a esse lugar, nós somos tentados a cair na armadilha de parecer com esse lugar. É por isso que Paulo começa a falar da nossa identidade aqui, em Romanos 8. Lá em Romanos, no capítulo 12, ele começa dizendo assim, olha, você não pode se conformar com esse mundo, não se amolde a ele. Transforme pela renovação da sua mente, mas você não pode tomar a forma desse mundo. Você não pode achar nem por um instante que você pertence a ele, esquecer quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você veio. Amém? E Paulo começa a trazer uma sentença aqui, irmãos. Nenhuma, agora pois, já nenhuma condenação há. Por que Paulo está dizendo agora pois, já nenhuma condenação há? Ele está fazendo menção ao que ele disse lá no capítulo 6, no capítulo 3, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, todo mundo estava condenado. Estávamos, ok, mas agora, aí ele começa falando, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, ou seja, não há sentença condenatória sobre as nossas vidas, de sermos qualquer coisa que Deus não disse para sermos. Então, se Deus não disse para a gente ser pobre e miserável, a gente não pode aceitar nenhuma sentença de pobreza ou miserabilidade. Se Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos no pecado, a gente não pode aceitar a condenação do diabo de continuar preso, seja qualquer pecado. Se nós não temos nenhuma condenação, irmãos, nós não podemos aceitar viver doente, viver triste, viver angustiado. Amém? Por quê? Porque não é o que Deus diz sobre nós. Então, nós vamos olhar para a sentença de Deus sobre as nossas vidas, que está na sua palavra. E a partir daqui a gente vai entender, olha, essa é a minha identidade, eu sou esse. Amém? Quando Tiago diz, ora, aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que se vê no espelho por um instante. E saindo dali, ele contempla a sua imagem, ou seja, como ele é de verdade. E saindo dali, logo se esquece.
O que é que Tiago estava falando? Enquanto você está olhando para a palavra, você está vendo quem você é de verdade. A partir do momento em que você tira da sua visão o que a palavra de Deus diz sobre você, você corre o risco de esquecer. Por isso, nós não podemos perder de vista a nossa identidade. As promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus fala. É uma coisa que eu sempre guardo na minha memória. Uma vez eu vi uma pessoa falando bem assim. Ela veio à frente, recebeu uma palavra. Acho que foi de um homem de Deus, não lembro. Recebeu uma palavra. Aí eu fui felicitar essa pessoa depois do culto, né? Disse, parabéns, fiquei tão feliz que Deus falou. Assim, a pessoa disse para mim, na verdade, o que foi mesmo que falou? Porque eu fiquei tão emocionado. Você não pode pegar o que Deus diz sobre você e tratar de qualquer forma. Sabe por quê, irmãos? Porque se você for ser avaliado num lugar por muitas pessoas, escute isso. Aqui tem uma plateia com muita gente, né? Se aqui você for ser avaliado por todo mundo e todo mundo aqui falar bem, só coisas boas de você, mas uma pessoa falar algo negativo, você tende a lembrar muito mais. Ano passado, o diabo queria me pegar nessa. Ano passado, eu estreiei no Rema, né? A Martinha, Abraão foram meus alunos aí, pioneiros, tiveram que me aguentar do zero. E eu me lembro que eu recebi várias avaliações boas. Aí teve uma pessoa que disse assim, eu vou até falar para você qual foi o porém da pessoa. A pessoa disse assim, olhe só como eu decorei. Eu estou me usando como exemplo. Olhe como eu decorei o que a pessoa falou. A pessoa disse assim, é notório que o professor tem muito conhecimento da palavra. Mas eu senti falta durante a matéria, às vezes, de um ambiente de igreja. Mais de igreja e menos de universidade. Só que o Rema é uma escola. E eu estou lá para ensinar. Os alunos não são minhas ovelhas. Amém? Os alunos não são minhas ovelhas. Eu não tenho, por exemplo, autorização de impor as mãos. Não sei se os alunos sabem disso, mas o professor não tem essa autorização, entre outras. Então, eu estou ali para ensinar, certo? Há um público diverso de pessoas de igrejas diferentes. Mas foi a única coisa que se falou negativa. E por um instante eu olhei para aquilo, mas eu fiquei mais revoltado, indignado com o que essa pessoa falou, do que com todos os elogios que eu recebi. Eu disse, peraí, está errado, está repreendido. Eu tenho que me apegar àquilo que eu sei que eu sou. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Falavam mal da pregação de Jesus. Duro esses discursos, quem poderá suportá-lo? Ou seja, que nada, esse cara só dá pedrada no povo. Vou sair daqui, traduzindo para hoje. Se Jesus pregasse hoje, e ele tivesse no YouTube, provavelmente teria poucos seguidores lá. Muito seguidor vai ter aquele ministra que vai falar afagos para a sua alma. Vai deixar você confortável, emocionado, e como você é bonitinho e cheirosinho. E vai lhe pedir oferta de um jeito tão humilde, para pegar o seu dinheiro e deixar você ir para o inferno. Aí essas pessoas vão ter muitos seguidores. Porque a gente tende a fazer isso. Então, voltando para cá, você já imaginou se Jesus também aceitasse a sentença sobre ele? Jesus perguntou uma vez, ele disse, olha, o que dizem que eu sou? Ele pergunta para os discípulos, não é assim? Aí ele diz, olha, uns dizem que você é Elias, outros que é Moisés,
outros que é um profeta qualquer. Aí ele vai e diz, e vocês? Ou seja, vocês que estão perto de mim, o que dizem que eu sou? Aí é engraçado isso, porque ele ouviu várias sentenças, né? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Aí ele diz assim, e você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te disse, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, eu sei que eu sou isso. Você entendeu? Ele não se apegou ao que falaram de errado de quem ele era. Ou que ele era um enganador, quando disseram que ele era falso profeta, ou nada disso. Ele não se apegou a nada disso, irmãos. Nem naquele momento que ele estava para ser crucificado. Disseram, olha, não, esse daí, ele é um usurpador, ele é um blasfemo, ele é um pecador, ele é isso e aquilo. Ele não se apegou a isso, irmãos. Porque quando chegavam para ele, diziam bem assim, se você é rei, cadê seu rei? Ele disse, meu reino não é desse mundo. Em nenhum momento Jesus se apegou àquilo que diziam dele. Em nenhum momento Jesus perdeu de vista quem ele era de verdade, o que ele veio fazer aqui, quem mandou ele fazer, quem estava do lado dele, quem agia por meio dele. Ele nunca esqueceu, você não pode perder de vista quem você é de verdade, irmão. Aleluia! Não pode esquecer, quando você esquece, abandona quem você é, você cai num limbo, num vazio. A ausência de quem você é de verdade, de si mesmo, vai levar você para um vazio existencial. Onde você vira presa fácil para o diabo, para a tristeza, para a depressão. Onde você oferece pouca resistência. Sabe, eu quero dizer para você, se você cresceu ouvindo que é preguiçoso, se você cresceu ouvindo que é medroso, se você cresceu ouvindo que é tímido, se você cresceu ouvindo que é burro, se você cresceu ouvindo que não vai dar certo, eu tenho um negócio para dizer para você. O diabo não sabe nada sobre você. Aleluia. O diabo não sabe nada sobre você. Ele pode ter até planos para você. Ele pode até manifestar a vontade dele para você. Mas eu quero dizer que ele não sabe nada sobre você. E ele não tem poder nenhum sobre quem você é, o que você vai ser e o que você vai fazer. Ele não tem poder nenhum sobre os seus resultados. Mas o salmista diz, no Salmo 139, ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Conheces os meus pensamentos. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece. Ainda quando eu era uma substância informe. Aleluia. Ele conta e sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Se você ficou careca, ele sabe os que caíram também. Sabe contar e dizer cada um deles. Ele planejou todos os seus dias. Então, o único autorizado, irmãos, para dizer aonde você vai chegar, o que você vai alcançar, o que você pode fazer, é Ele. E ninguém mais. Só Ele, ninguém mais. Não é o seu sobrenome. Não é a habilidade ou falta de habilidade com que você nasceu. Não é a sua aparência. Nem todo mundo, irmãos, é bem-aventurado de nascer bonito como eu. Essa é para você acordar também. Durma não, viu? Senão vai sonhar com um angolano, pastor. Aqui é para dormir. Não durma. Débora já está ligada já, né, Débora? Não pode dormir. Não durma. Não é a sua aparência, irmãos, não é a sua cor de pele. Aleluia. Às vezes eu entro com o Carol em algumas lojas e já aconteceu muito. Vou falar aqui porque aconteceu muito, assim. Repetidas vezes. Não foi uma vez ou outra, não é uma coisa assim. E começou a entristecer ela isso. Porque a gente entra na loja e
e toda vez acham que ela é funcionária. Ou que ela é funcionária da loja, ou que ela é babá das crianças. Já aconteceu em restaurante, a gente está no restaurante. Carol já esteve comigo, já viu isso acontecer também mais de uma vez. Que é babá de restaurante e tal. Aí, e geralmente é gente de outra cor que faz isso. Aí eu cheguei para ela, eu percebi quando ela começou a ficar triste com isso, ela disse, olha, eu nunca tinha percebido o racismo a minha vida toda, até agora. Aí eu falei para ela, deixa eu explicar uma coisa para você, isso tem muito mais a ver com eles do que com você. Isso tem muito mais a ver com que eles, como eles enxergam o mundo, do que como você é de verdade. Cabe a ela não aceitar essa imagem. Saber quem é. Ai, pastor, você está dizendo que não pode ser funcionário. Quem é funcionário é menos. Não, abençoado, abençoada. Se você for honesto e um pouquinho maduro, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou falando de alguém que transita em vários ambientes e que pessoas entendem que gente de cor não pode ser cliente. Alô? Entendeu? Agora veja, irmãos. Tudo o que o diabo lança sobre a gente é para tentar nos parar. É para tentar, de alguma maneira, fazer você desistir de continuar caminhando. Porque Jesus, ele foi para o deserto. Ele foi lá jejuar, se preparando para o início do seu ministério. E o diabo queria matar o ministério de Jesus lá mesmo, no nascedouro. Até o último minuto ele não desistiu. Ele cercou Jesus de incredulidade, de palavras negativas, de coisas ruins. E muitas vezes a gente adere a essas coisas e começa a dizer sobre nós, não, eu não sou bom. Eu não consigo, eu não posso. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Embora a maioria já saiba, boa parte. Mas tem atualização. Eu estou vivo. Então, tem atualização do testemunho, na verdade. Se eu estou vivo, Deus continua fazendo alguma coisa na minha vida, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua me abençoando. Você continua sendo abençoado por Deus? Você continua sendo socorrido por Deus? Porque eu continuo. Veja, se teve algo que fez diferença na minha vida até hoje, foi que eu nunca aceitei as sentenças que lançaram sobre mim. Eu nasci sem pai presente, né? Então, filho de mãe solteira, neto de mãe solteira, sobrinho de mãe solteira. Na igreja, a maioria não sabia quem eu era. Cheguei na adolescência, e os adolescentes que estão aqui, jovens, vão entender o que eu estou falando. Vocês estão ligados no que eu vou falar agora. Nessa fase de adolescência, a imagem é algo muito importante. Já percebeu? A menina vai fazendo 11, 12 anos, vai começando a se interessar por moda, aquela coisa toda. Geralmente é assim. Só a minha que é prodígio e com 3 anos ela já se interessa. Ela já pede batom. Ela pede batom para a mãe comprar batom de criança. A roupa, ela quer vir com roupa social, com vestido de princesa todo dia para a igreja, se for necessário. Se a gente for daqui na esquina, ela não quer calçar o chinelo, quer calçar sapato social que a gente comprou. Minha filha, a gente vai ali comprar uma Coca-Cola. Não, pai, mas esse aqui é bonito, ó. É diferente, ela. Minha filha é diferenciada. Mas, nessa fase, é primordial. Eu vou dizer um negócio para você. Eu tinha uma calça jeans para ir para a igreja. É aquela velha piada. Se eu soltasse a calça, ela ia sozinha. Porque já conhecia o caminho. Eu tinha um sapato para ir para a igreja. Hoje o pessoal zoa sapatênis, que diz que é coisa de coroa e etc. Queria eu poder usar sapatênis. Não que eu ligue, né? Mas o pessoal diz isso. Queria eu poder usar sapatênis para ir para a igreja. Porque na minha época, pastor Maia, o único sapato que eu tinha para ir para a escola e para a igreja era aquele chuteira de futsal, Josué. Um randal. Quem lembra do randal preto? Eu tinha um randal.
E era só o que eu tinha, um randal preto. Colocava a calça, que era um jeans claro com as riscas brancas. Estava na moda na época, não me julgue não. E um randal preto. E só trocava a camisa. Em casa, eu vou nem falar o que era que a gente comia. Eu nasci no Anchetão, rua A5. Estive lá esses dias. Fui visitar, mostrei a Carol. Entrei na rua que eu morava. Carol, vamos aqui na rua que eu morava. Ela fez, meu marido tem como sair. Como você vai sair daqui? Porque é bem estreitinha. Aí eu entrei lá de sedã, né? Ela, como você vai sair daqui? Eu digo, calma, eu conheço a área. Eu sei que tem uma rua ali, né? Vamos, tá ligado? Aí tinha uma rua assim paralela. Eu digo, tem como eu fazer a curva ali para poder sair. Nasci no Anchetão, rua A5, última rua da casa. É uma rua sem saída. Se você quiser dar uma olhada lá, é uma rua sem saída. A última casa da última rua, exato. Meu quintal dava para o campo do Anchetão, que estava mais abandonado do que o que está agora. E eu não tinha água encanada. Minha mãe lavava minhas roupas no balde. Não tinha energia elétrica ainda, quando a gente foi morar lá. Começou a morar lá, veio depois. Conhece o Anchetão das antigas. Porque ali tudo era invasão, né? Perto da maré. Estudei em escola pública a vida toda. Passando dificuldade, às vezes, para comprar material escolar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Desde criança, eu fui ensinado nessa palavra. Desde criança, eu fui ensinado que Deus é o provedor. A minha avó, que foi minha referência de crente, de pessoa, a maior crente que eu já conheci na vida foi minha avó. E eu me lembro que ela, às vezes, a gente ia comer à noite e ela dizia, meu filho, hoje está pouca mistura porque só tem essa. E eu dizia às vezes, vó, mas se só tem essa, o que a gente vai comer amanhã? A resposta era sempre a mesma. Deus proverá. Deus proverá. Quando criança, cresci um pouquinho, queria uma bicicleta. Bicicleta naquela época, meu filho, eu nasci em 93. Bicicleta não era coisa para pobre ter, não. E minha mãe disse, você quer uma bicicleta, meu filho? A mamãe não tem dinheiro para comprar. Eu me lembro como hoje. A mamãe não tem dinheiro para comprar, mas Papai do Céu tem. Peça a Papai do Céu. E eu passei 2 anos pedindo a Papai do Céu a bicicleta. Até o dia que eu ganhei uma bicicleta. Então eu aprendi desde cedo, mas muito cedo, que Deus é o meu provedor. De que o meu pai terreno, ele podia não estar convivendo comigo ali, perto de mim, mas eu tinha um pai muito maior. Que sempre me acompanhou em todos os detalhes. Cresci, consegui bolsa na faculdade. Consegui uma bolsa integral, fui estudar. Antes de terminar a faculdade, passei na OAB. Antes de pegar a OAB e de me casar, fui chamado para trabalhar como assessor parlamentar. Me casei, peguei minha OAB. Em 7 anos de casado, Deus me abençoou com casa, com carro, com mobília. Não tinha dinheiro para nada disso no começo. Quando eu resolvi casar com Carol, minha sogra é testemunha, eu era um estagiário. Quando a gente resolveu marcar o casamento, eu era estagiário. Peguei R$1.500 que eu tinha, que foi de um golpe que a gente tinha sofrido, e dei entrada no aluguel do espaço para casar, que era o dobro, era 3. Aí eu disse, tá certo, é 3.000. E o que é que eu preciso dar de entrada? 1.500, lembra? Era o que eu tinha no bolso. Eu dei. Carol disse, e agora? Deus proverá. E ele proveu tudo. Entenda, o casamento não foi como a gente planejou, foi muito melhor do que a gente planejou, do que a gente esperava. Eu consegui tudo isso. E nos altos e baixos, eu vou dizer uma coisa para você. Na escola eu tive professor que tinha raiva de mim. E ele dizia, eu tive uma namorada na escola, antes de Carol, e ele disse para ela, o que você quer com esse menino? Esse menino não tem futuro nenhum, não.
disseram a Carol que eu não gostava de trabalhar. Toda vez que eu lembro isso, ela dá uma gargalhada em casa. Porque o que eu mais faço na vida, você pode ter certeza, meu amigo, é trabalhar. Eu trabalho num canto, trabalho no outro. Eu não sou que nem Júlio, não. Júlio tem 2 empregos. Eu tenho uns 3, às vezes 4. Eu perdi emprego no meio do caminho. Fui rodar de Uber. Até ano passado estava rodando de Uber. Ano passado, muita gente aqui nem sabe. Fiquei desempregado. Meu chefe perdeu o mandato. Fui rodar de Uber. Consegui um emprego na Funcaju. Meu chefe me ajudou a conseguir um emprego na Funcaju ano passado. Cheguei lá e eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Mas quando eu digo um pouco mais de salário mínimo, não estou falando de R$200. Não, era uma laminha, assim, para não dizer, não é um salário mínimo. Ganhava perto do que os motoristas lá da unidade ganhavam. E fui lá, para Funcaju. E fui trabalhando, o menor salário da sala era o meu. E já advogado, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca me considerei, nesse meio tempo, pessoas que não gostavam de mim ou se desagradaram de mim de alguma forma, dizia que eu era um advogado fraco, que não tinha futuro, que quando eu entrei na faculdade disseram que isso era só para quem tinha dinheiro, que eu fosse fazer outra coisa. Mas eu nunca aceitei nenhuma sentença sobre a minha vida. Eu nunca parei para me ver assim. Você entende? E eu não estou falando de soberba, arrogância, não, irmãos. Mas é porque quando você conhece essa palavra, por mais que você fique triste, chateado, às vezes, indignado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você sabe porque sabe a verdade sobre você. Você sabe. Trabalhei, cheguei, depois de 3 meses lá, abril, maio, junho, julho, 4 meses, depois de 4 meses, a chefe de um dos setores disse assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu queria que você ficasse no meu lugar 15 dias. Aí eu me animei. Meu Deus, estou ganhando um salário mínimo, eu tinha perdido 80% de renda. Você sabe o que é perder 80% do que você ganha, meu irmão? Eu brincava falando sério, né, com minha mãe. Eu disse, se eu não tivesse firmado na palavra, eu tinha enlouquecido de vez. Não é depressão, burnout, não, eu tinha enlouquecido de vez. Porque gente, por menos do que isso, até faz besteira. E Deus nunca deixou faltar nada. Claro, a gente teve que se reajustar, às vezes o cinto aperta, a gente deixa de comer coisas que a gente gostava a mais, ou de uma marca melhor, a gente vai apertando aqui, crendo na palavra. Porque quem comia cuscuz melado no vaso de margarina, porque não tinha mistura, não vai se espantar num dia que tiver que comer ovo ao invés de carne à noite. Eu pensava, se ele me tirou de lá, me trouxe até aqui, é porque ele tem algo além. Ah, mas por que eu retrocedi um pouquinho? Porque a flecha para ir mais longe tem que vir para trás um pouquinho. Sabe, pare de pensar no porquê as coisas ruins estão acontecendo. E comece a visualizar aquilo que Deus tem para você além. O que Deus vai entregar a você depois disso? O que vem depois, Senhor? Eu quero mais. Eu sempre dou esse exemplo. Faça como Davi, irmão. Davi chega no campo de batalha. Ao invés de ele olhar o tamanho do gigante e descrever, que eles ficaram lá 1 semana. A Bíblia diz que eles estavam lá 6 dias, 1 semana eu acho já, acampados, olhando para Golias. Davi chega, no primeiro dia que Davi chega lá para entregar quem tinha, o que é que Davi diz? O que é que o rei vai dar a quem matar esse incircunciso? Ou seja, qual é o despojo que eu tenho depois que o diabo for derrotado nisso aqui? O que eu tenho para receber de Deus depois que essa leve momentânea tribulação passar? Porque eu continuo sendo o mesmo ungido,
o mesmo abençoado. Eu vim aqui e preguei do mesmo jeito. Você nunca que ia saber, pela minha pregação, ou pela minha vida, ninguém nunca ia saber se eu estava bem de grana, mal de grana, nem nunca vai. Porque não é isso que molda quem nós somos. Aí a moça me chama para substituir ela no setor. Nunca tinha feito, mexer com orçamento, planejamento. Eu digo, mas eu aceito, eu vou. Eu pensei, né? Eu vou. Aí arregacei as mangas. Meu irmão, eu peguei uma gripe. Mas uma gripe. Misericórdia. Pense que é difícil eu pegar uma gripe dessa. Mas eu peguei uma gripe pesada. Era 39 de febre. Forró Caju acontecendo. Que é o tempo que mais tem trabalho lá na Funcaju. Forró Caju acontecendo. Eu tendo que liberar a emenda do pessoal. E lá queimando de febre. E eu lá. Detalhe. Esses dias que eu fiquei no lugar dela, não me sobrava tempo para rodar de Uber quando saía. Porque eu ganhava tão pouco que eu tinha que rodar de Uber quando saía de lá. Então, tinha dias que eu trabalhava 13 horas num dia, 12 horas num dia. Pergunta a minha mulher se eu estou mentindo. Para quem não gosta de trabalhar, né? 12, 13 horas. E aí, fiquei sem. Carol disse, e aí, meu filho, como vai ser esses 15 dias? Eu disse, eu não sei, mas Deus vai ter algo para mim depois disso. E eu vou fazer. Acabou esses 15 dias, fiquei feliz. Digo, vou ganhar metade do salário dela. Vai nos ajudar? Para que Uber, rapaz? Vou ficar lá, vou trabalhar, vou receber metade do salário dela, que é o proporcional, já que eu exerci a função dela, né? Aí depois veio a notícia. Olha, muito obrigado pelo seu serviço, mas olha, a gente acabou descobrindo que o meu atestado é só de 15 dias e 15 dias não recebe. Tem que ser mais de 15 dias para poder receber o proporcional do salário. Aí eu disse, depois de tudo aquilo, eu disse, mas não tem como você pegar mais nem uns 2 diazinhos assim para ver. Não dá. Tá bom, obrigado pela confiança, pela oportunidade. E segui. Voltei lá e ganhei aquele mesmo salário seco. Pior, não tinha rodado de Uber. Aí eu disse, olha, eu estava já desistindo daqui, estava morando aqui, né, alugado, vou voltar para minha casa, porque estão destruindo minha casa, inquilino, dando trabalho. Eu digo, não, eu senti, eu vou voltar para minha casa, vou cuidar da minha casa. Eu gosto de morar em casa, ter espaço. E acabou. Aí estava de mudança para Piabeta, daqui do Lamarão para Piabeta, para ir lá para a Coroa do Meio, meu amigo. Você sabe quanto dava? Porque eu tinha que passar aqui e deixar a Luísa com minha sogra, depois Carol no posto, para poder ir. Dava 52 quilômetros por dia. Quando eu deixava a Carol no trabalho, eu ligava o aplicativo, para poder compensar um pouco da gasolina, para ir trabalhar. E eu pregava aqui, ó, pastor, ungidão. Eu dei aula no Rema, ainda estava rodando de Uber. E depois disso eu disse, olha, cheguei para o presidente da Funcaju, aliás, meu chefe do setor, eu nunca tinha falado com o presidente da Funcaju na época. Cheguei para o meu chefe do setor e disse assim, olha, eu vou voltar para a Secretaria de Governo, que pelo menos é ali na prefeitura, ali perto da Rua Acre, né? E é mais perto do que eu vim para a Coroa do Meio. Vou ganhar aí uns 9 quilômetros. Eu fazia conta, centavo por centavo de cada quilômetro que eu percorria, no meu bom e velho Palio Fire. Eu sabia quanto o carro fazia, ele fazia 10 por litro. Aí eu fazia a conta, são 64 centavos, que estava 6,40 a gasolina. 64 centavos por quilômetro. Era assim que eu fazia, na ponta do lápis, para a conta fechar. E aí passou isso, respirei e falei para o meu chefe, eu digo, eu vou para Segóvia. Apesar de que lá o horário é estendido, não sei, eu varo a madrugada rodando de Uber para compensar um pouquinho, mas eu preciso fazer isso, porque está muito longe, não vai compensar para mim continuar nessa e morar na Piabeta. Aí o meu chefe procurou o presidente da Funcaju na época e explicou a situação. O presidente, com quem eu nunca tinha falado, me chamou na sala dele. Eu digo, eita, meu Deus do céu, eu vou levar um puxão do que eu fiz de errado. Chega, vou lá. E
uma coisa que eu não contei para vocês, eu tinha ganhado uma função extra, sem remuneração nenhuma mais lá, que era para ser gestor de parceria, ou seja, cuidar de emenda parlamentar lá dos vereadores. Vi muito o irmão de Américo lá, que ele recebeu umas emendas dos vereadores, recebia muito Alex lá, ainda recebo agora, né? Vou chegar lá. E comecei a mexer com isso sem ganhar nada a mais. Aí o presidente me chamou, fui lá, ele disse, eu fiquei sabendo que você vai sair porque está insatisfeito com o que ganha aqui. Eita, meu Deus, o cara vai dizer que eu estou sendo mal agradecido. Aí ele disse, você não vai não, eu vou lhe dar um cargo aqui, vou aumentar seu salário, porque eu quero que você fique com a gente. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca tinha falado com ele assim de perto, de bater papo. Você não precisa bajular ninguém. Você não precisa mudar nada que Deus não disse para você mudar. Porque a história que Deus escreveu para você é sobre quem você é. Como você é. Entendeu isso? E aí, ele disse, eu vou aumentar o salário. Eu, glória a Deus. Fiquei todo feliz. Pude largar o Uber. Final de ano, correria, eleição. Quem sabe que eu trabalho com isso, com política. Não é crime nem é pecado, viu, trabalhar com política. Tem crente que acha que é, mas tudo bem. Vencemos a eleição. Glória a Deus. Voltei a assessorar na Câmara de Vereadores. Estava bem? Estava. Quando foi essa semana passada, eu me lembro, tia Cássia me contou que ela pregou aqui na terça, agora foi basquete, né? A outra terça. Ela disse que Deus deu uma palavra a ela, que ela disse aqui, que Deus ia soprar o nome de pessoas. Né? Estou em casa com Carol, cheguei do trabalho, estou em casa com Carol, me arriei na cama para dormir. Aí recebo uma ligação, meu chefe. Samuel, fulano de tal me ligou perguntando quem foi o meu assessor que trabalhou lá na Funcaju. Eu pensei de novo, porque eu fui um homem de pouca fé, eu confesso. Pensei de novo, meu Deus, eu ratei alguma emenda e querem me cobrar agora. Ratei na prestação de conta de alguma emenda e querem me cobrar. Não é possível, está repreendido. Não é possível, porque eu fiz com o melhor que eu pude, eu fiquei até tarde, eu olhei nota por nota de todo mundo, não é possível. Não dei um relatório desonesto, mandei corrigir tudo que eu podia. Aí eu digo, certo, onde é? Não, está na Câmara, volto para a Câmara agora. Está lá ele esperando. Chego lá, está vereador fulano, é um vereador importante, tá? Vereador fulano, o presidente da Funcaju, o atual, não o que me deu o cargo, né? O atual presidente da Funcaju e mais umas pessoas. Você trabalhou na Funcaju, não foi? Foi. Você fazia o que lá? Eu expliquei, eu fiz um pouco de tudo. Cheguei, trabalhei no jurídico a maior parte do tempo, trabalhei com emendas, chefiei o planejamento 15 dias. Aí disse, estou precisando que você ajude esse amigo meu, que vai ser o novo diretor de cultura de lá. Eu quero que você fique 15 dias ajudando ele no trabalho dele para fazer a transição. Que ele está começando agora, não tem experiência, você ajuda? Ajudo, pronto. Ajude que depois eu ajeito sua vida por lá. Aí ele disse, por que você saiu de lá? Eu disse, não, porque o salário não ia compensar, não ia ter segurança para mim, aqui na Câmara eu estou mais tranquilo. Tá, faça isso, depois a gente vê. Não me disse o que ia acontecer, né? Eu fui. Quando cheguei lá na Funcaju, ajudei o rapaz, no primeiro dia, no trabalho, não sei se ficou assustado, não gostou, só foi um dia. Os outros dias já não foi mais. E eu fui indo, sozinho, né? Aí chegou um momento que eu digo, e aí, eu vou continuar ajudando na transição de quem? Porque não tem ninguém aqui. Não, deixa, vou arrumar uma pessoa. Tal. Certo. Fui fazer meu trabalho. Meu chefe disse, não, terça-feira esteja aqui, volte para a sua função normal e vamos continuar, porque não definem nada, você está indo para lá, preciso do seu serviço aqui e tal. Ok. Fui lá e honrei meu chefe. Chego lá no final da sessão, disse, espera aí que nós vamos resolver isso. O vereador fulano de tal me chamou e disse, olhe, não vai ter nenhuma pessoa a mais
Você será o novo diretor de cultura da Funcaju. Olha, irmão, eu vou dizer um negócio para você. As coisas na minha vida acontecem. É coisa de louco, assim, da gente entender que Deus, de fato, usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele é o Deus que faz, irmãos, que remove, que coloca. Sabe, irmãos, nunca que eu esperava. Entenda uma coisa, se você está aqui, que tem um pouquinho de vivência de política, por que um outro político que você nunca votou nele, nunca pediu voto para ele, vai chamar você para dar um cargo de diretoria? Uma indicação. Sabe o que é mais interessante? Lembra da palavra de tia Cássia? Quando ele me chamou lá, ele disse, eu nem sei, eu não consigo me lembrar quem foi que indicou seu nome. Bem nesses termos. Eu não sei, eu não lembro quem foi que falou seu nome. Eu cá comigo, oh, Jesus. Não sei quem foi que disse para mim da sua expertise que você trabalhava bem. Mas eu vou lhe dar esse cargo. O diabo não sabe nada sobre você. Agora pode voltar. O diabo não sabe nada sobre você. Ele não determina até onde sua empresa vai chegar, não, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo bilionário, praticamente todo bilionário deste mundo já quebrou um dia. Se você for ler a biografia, praticamente todo bilionário, empresário bem-sucedido do mundo já quebrou um dia. Mas se você aceitar essa sentença e você se apequenar, irmãos, vai determinar quem você é. Tudo que o diabo quer é interromper os planos de Deus para as nossas vidas. Tudo que o diabo quer é fazer a gente esquecer para que nós fomos chamados. E muita gente chegou para mim esses dias e disse assim, é o seu trabalho. Foi o seu esforço. Amém, eu fiz a minha parte. A Bíblia diz que Deus prospera a mão do diligente. Está escrito, não está escrito? Tem que trabalhar, porque se eu fosse um sem vergonha, um preguiçoso, ou quando eu descobri que não ia ganhar dinheiro nenhum, tivesse relaxado, desleixado no meu trabalho, isso não estaria acontecendo, amém? Mas mesmo com tudo isso, eu jamais conseguiria influência suficiente para chegar lá. Aleluia! É Ele quem faz. Ele me sonda e me conhece. Ele contou todos os meus dias. E sabe, irmãos, o efeito que tudo isso que aconteceu fez comigo foi eu parar para pensar, o que Deus ainda tem para mim? Eu tenho 31 anos, mas eu podia ter 80. Eu ainda ia querer saber o que Deus tem para mim. O que Deus ainda tem para mim, o que Deus ainda tem para você. O mundo diz que o céu é o... Para mim, não. Para mim, para você que é filho de Deus, o céu é só mais uma etapa. O céu é só mais uma etapa. Não se acostume com sentenças. Eu estava lembrando, pastor Maia, esses dias, quando trabalhei no... Deus sempre fez questão de me honrar. Quando trabalhei lá no Vidan, que na época era Radisson, eu cheguei como aprendiz. E eu fui o único que não tinha indicação boa, assim, forte. Né? A minha indicação era um aprendiz que estava lá e era daqui da igreja. A menina congregava aqui com a gente e me indicou lá na época. Eu era líder de jovens, ela me indicou. E me jogaram na manutenção, que nem pode, aprendiz não pode ir para manutenção. No máximo para cuidar de algum assunto administrativo, né? Aquela questão das licenças, etc. Eu já fiz de tudo um pouco, viu? Flanelinha de cinema, enfim. E trabalhei lá no hotel também. Cheguei lá na manutenção, tinha um abençoado que me perseguia de dia e de noite. Tirava onda comigo, mexia, porque eu era guri, né? Aí dizia assim, eu estava no meu primeiro período, olha como o diabo é. E primeiro período da faculdade, cheguei à sala cheia, mais de 80 alunos, eu disse, meu Deus, eu sou só mais um.
Só a minha sala tem 80 alunos. Tinha, acho que 3 ou 4 salas de primeiro período. Todas assim, lotadas. E o abençoado dizia bem assim, ele via escrevendo, às vezes, as coisas lá preenchendo, dizia, olha, com uma letra dessa, como é que você quer ser advogado? Eu pensava, será que ele pensa que eu vou ser calígrafo, alguma coisa assim? Porque as petições eu vou digitar, né? Mas, entenda, não é isso, irmãos. É porque é para atingir. É para apequenar você. Fiquei 3 meses com a chefe lá, Roseli, na época. A Roseli saiu de lá dizendo bem assim, é uma pena que você tenha chegado só há 3 meses, porque a minha vontade era que você virasse chefe no meu lugar. Eu era só aprendiz. Eu nunca saí contando isso para ninguém. Eu nunca me deixei abater pelas sentenças que tentaram lançar sobre mim. Não deixe. Não se limite, não deixe o diabo limitar você. Você é o que Deus diz e acabou. Amém? Não se preocupem, vocês que são aracajuanos, cidadãos aracajuanos. Enquanto eu estiver lá, seu dinheiro vai ser bem usado. Pelo menos no meu setor. E outra coisa, no dia da eleição do novo presidente, Deus tinha me dado uma palavra de que nós, crentes, iríamos ocupar os melhores espaços na sociedade. E Deus está cumprindo. Está lá a mensagem, no dia da eleição, e Deus também está cumprindo. Eu nem imaginava que eu seria usado para isso. Mas Deus está cumprindo. Ele é aquele que vela para cumprir a sua palavra. Amém? Vou deixar o pastor Maia orar por você, viu? Desculpe ter passado um pouquinho, precisava contar para vocês a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Fui demais. Muito, muito, muito. Olha como é bom a gente vir à casa do Senhor e ouvir essas verdades, ouvir esse testemunho lindo, abençoado de Deus, para a gente poder ouvir a palavra e sentir no nosso coração o que é bom, perfeito e agradável que o Senhor nos ensina. Amém? Que possamos gravar essa palavra no nosso coração e você decretar e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu posso. Você é mais do que vencedor, você é escolhido do Senhor. Você precisa declarar isso todos os dias, não é vez em quando, não é quando você está com as suas contas pagas, é estando com as contas pagas ou não. Você depende do Senhor, você não depende do homem, né? O pastor Samuel, ele simplesmente falou: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, a minha vida é Tua. Minhas contas, meu viver, minha família pertence a Ti. E assim foi, o Senhor simplesmente decretou. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas o Senhor olhou do céu à terra e falou: não, eu quero é você, Samuel. É você que eu quero lá. Poderia ser qualquer outra pessoa. Olha como o Senhor faz. Então precisamos entender e viver essas verdades, viver isso no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Olha, nós temos alguns livros aqui que eu incentivo vocês a lerem também. Isso é muito importante. Olha, 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés. Olha que maravilha. Você entender e fazer isso e praticar é muito da Joyce Meyer. Aprenda a controlar o diabo em vez de deixar que ele controle você. Maravilha esse livro. Olha, R$ 42,90. Você pode passar no cartão, pode dividir. Invista no seu conhecimento junto com a palavra. Você não vai dispensar a palavra, você vai associar os livros à sua leitura. Amém? Olha outro. O homem e sua essência. Quem é você além do espelho? Muito bom também, o livro maravilhoso.
Planos, Propósitos e Práticas. Esse livro aqui é uma bênção. Você deve ler ele, do Kenneth Hagin. Muito bom. Tragam ouro de volta para o templo. Muito bom, glória a Deus. Queridos, olha, queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui hoje. Aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que não fez um compromisso genuíno com o Senhor, e você está aqui hoje. Você veio até aqui hoje, muitas vezes você nem sabe por que veio. Talvez alguém lhe convidou, ou você está distanciado dos caminhos do Senhor, e você veio aqui hoje. Você veio, ouviu a palavra, viu esses cânticos maravilhosos. Aqui é um lugar de consolo. Aqui é um lugar de descanso. E aqui o Senhor te trouxe. Eu queria te fazer uma pergunta. Onde está você, que hoje você veio aqui para entregar a sua vida para o Senhor? Você está aqui, você pode me dar um sinal, você quer fazer um compromisso hoje, genuíno com o Senhor, entregando a sua vida para Ele, para viver para Ele em espírito e verdade, tendo comportamentos, hábitos e costumes diferentes daquele que você teve. Eu quero te dizer uma coisa, olha, nós não sabemos o dia de amanhã. Na palavra de Deus fala que o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Nenhum de nós aqui tem garantia que amanhã seremos vivos. Mas aquele que tem Cristo no seu coração não teme a morte, porque nós sabemos para onde vamos. Mas você que ainda não tem Jesus no seu coração, que não fez ainda um pacto, um compromisso genuíno com o Senhor, se hoje ou amanhã você não amanhecer, você sabe para onde vai? Então, olha, aproveite o dia de hoje. Aproveite essa oportunidade que o Senhor está te dando hoje de fazer um compromisso com Ele. Onde está você? Me dê um sinal, levante a sua mão. Não deixe para amanhã. Como eu disse, amanhã não nos pertence. Você também que um dia aceitou Jesus, fez um compromisso com o Senhor, mas você se desviou do caminho por alguma situação, por algum momento. Você tomou outro rumo e hoje você está aqui e você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você estar aqui? Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, olha, é um privilégio para nós virmos à casa do Senhor. É um privilégio mesmo depois de um dia duro, cansado, certo? Com tantas atividades, você mesmo assim vir, certo? Eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês. Não estou dizendo que aquele que não vieram não serão abençoados, mas você é guerreiro. Você veio, como o pastor Samuel falou, você acordou. Aleluia, olha que bênção. Glória a Jesus. Dê uma salva de palmas para ela, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Qual o seu nome? Elana. Ana. Oh, Ana. Glória a Deus. Ana, veja só. Neste momento no céu está acontecendo uma grande festa por causa de você, Ana. Hannah, nome bonito. Hannah, no céu está acontecendo a maior festa porque você tomou essa decisão, certo? Você já tinha aceitado Jesus alguma vez? Não. Você está fazendo isso agora. Hannah, olha, você está fazendo a decisão mais inteligente da tua vida. Eu sempre digo que a pessoa mais inteligente que tem é aquela que escolhe o Senhor como o seu Deus, o seu mestre, o seu direcionador, o seu guia, o seu tudo. Tá certo? Gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos também, queridos. Estenda sua mão para cá. Hannah, diga comigo. Eu, Hannah, entrego minha vida ao meu Senhor Jesus, para viver para Ele, em espírito e em verdade. Na minha vida, não há mais lugar para o pecado. O meu coração, o meu viver, a minha casa, minha família, pertence ao Senhor. A partir de hoje, eu viverei para o meu Senhor Jesus,
todos os meus dias, para a glória do nome do meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Salva de palmas, queridos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha que bênção. Olha, você serviu ao Senhor. É uma coisa maravilhosa. Não tem nada igual. E a palavra do Senhor, ela é penetrante. Ela vai em lugares que ninguém pode alcançar, mas o Senhor alcança. Amém? Glória a Deus. Você está feliz por isso? Você fica feliz quando a alma se converte ao Senhor? Olha, eu fico super feliz. Muito, muito, muito. Glória a Deus. Olha, e você é instrumento. Você não é instrumento de Deus apenas aqui no culto. Você é o maior instrumento quando você passa daquela porta lá para fora. Aí sim, você precisa mostrar verdadeiramente quem é você e quem é aquele que está em você. Você precisa refletir a glória de Deus por onde você passar. Você é um instrumento. O Senhor, Ele conta com você aqui na terra. Nós somos pequenos cristos caminhando aí na terra, falando dEle, proclamando o nome dEle, engrandecendo a Ele, contando os feitos do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Tem avisos aí, queridos? Ponha, por favor. Chegou o momento de dar mais um passo de fé. Se você deseja se batizar, as inscrições já estão abertas no nosso aplicativo. Não perca a oportunidade de declarar publicamente a sua fé em Jesus. E no dia 31 teremos nosso culto da família, com instruções preciosas que mudarão seu lar. Traga a sua família e venha receber mais de Deus. Se você deseja se tornar membro da nossa igreja e conhecer mais dessa visão, as inscrições para o discipulado estão abertas no nosso aplicativo. Convidamos você a fazer parte dessa família. Estamos na reta final da conclusão do nosso tempo. O próximo passo é a aquisição de cadeiras acolchoadas, proporcionando mais conforto e excelência nos nossos cursos. Essa é uma oportunidade de contribuir com amor e fé à medida que avançamos juntos nesse propósito. E no dia 23, às 17 horas, teremos uma tarde para casais na nossa igreja. O investimento será de apenas R$60 por casal, lembrando que as inscrições são limitadas. O evento será aberto para casais casados, noivos e namorados. Garanta já a sua inscrição. O rei está voltando. Daqui a pouco aquela trombeta soa, nós vamos para casa. E quantas mulheres nós vamos levar conosco? Quantas mulheres nós vamos ter alcançado aqui na terra? Esse culto visa primeiramente alcançar o seu coração para o reino de Deus, para servir ao Senhor com pureza de coração. Amém, meninos? Glória a Deus. Ó, queridos, vocês estão vendo? Muitos eventos estaremos acontecendo aqui na nossa igreja. Você que é casado, certo? Vai ter a tarde com os casais, muito bom. Quem é casado aqui, levante a mão, por favor. Uau, olha aí quantos. E aqueles também que não estão aqui. Você também pode fazer inscrição, abençoar alguém, algum amigo, parente, primo, irmão, cunhado, cunhada, que você deseja que ele também seja abençoado, abençoe ele. Ou então convide ele para vir, ela para vir, para estar aqui. Culto de mulheres também, vocês mulheres, façam isso, divulguem, tragam. Lembre-se que nós somos agentes do céu. Nós precisamos também abençoar pessoas e fazer com que isso que nós estamos sentindo aqui, certo? Esse amor de Deus, essas instruções do céu, alcance outras pessoas também. E muitas pessoas não sabem, não conhecem. E nós somos essas pessoas as quais, através de nós, eles vão saber. Amém?
Lembrando que domingo pela manhã nós temos EBD, domingo à noite culto. Venha, não fique em casa, venha ouvir a palavra. Final de semana, a gente trabalha semana. Alguém trabalha domingo aqui além de mim? Trabalha. Levante alto assim a mão. Você trabalha, você. Olha, eu também trabalho. Um domingo no mês eu não trabalho. Esse domingo foi o domingo passado. Esse domingo agora estarei trabalhando. Glória a Deus. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Gente, o pastor Samuel, ele está avisando, domingo vocês não verão ele aqui. Diga, pois, pastor Samuel. Pastor Samuel vai estar pregando em Lagarto. Estaremos intercedendo por você, pastor, em nome de Jesus. Já é uma bênção. Esse culto, ele não vai estar aqui domingo, mas vai estar pregando em Lagarto. Vamos estar orando, intercedendo por ele também. Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Gente, amém. Fiquem de pé. Tem cantina aí, gente? Muita coisa aí. Sanduíches natural. Olha aqui que bênção. Meu Deus. Bolo de poder. Sanduíche sobrenatural. Torta da graça. Não é torta de graça não, viu? Não confunda, irmãos. Torta da graça, fatia do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos